O vídeo de hoje está muito especial, muito didático. Olha, um trabalho de amigo. A gente preparou um vídeo que vai te ensinar a faturar mais de R$ 2.300 por mês vendendo cigarrete de presunto e queijo. Isso mesmo, vai ser um passo a passo onde a gente vai te mostrar os custos da produção, te ensinar a fazer as continhas e ainda te apresentar uma estratégia de venda imbatível. Então se inscreve logo no canal, dá o like nesse vídeo porque ele tá demais e bora pôr a mão na massa. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio e essa é a Cozinha Empreendedora. Então, como eu já disse, esse vídeo ele é um passo a passo bem didático mesmo e a gente vai te ensinar a entender, né, e calcular quanto custou o seu produto, quais os outros gastos que estão envolvidos nessa produção, qual a sua margem de lucro e, por fim, quanto você precisa vender para ter esse faturamento de mais de R$ 2.300 por mês. Isso mesmo. E aqui no canal a gente já ensinou a fazer a massa da cigarrete, né? Já ensinamos a fazer o recheio da cigarrete de presunto e queijo e nós vamos deixar o card aqui para vocês assistirem. E também na descrição do vídeo você vai encontrar como que você encontra esses vídeos. É muito importante que você assista, porque nós vamos usar esses dados desse vídeo para calcular os custos de hoje. Então, assista e faça com a gente as continhas, você vai ver que vai dar tudo certo. Então, para começar, a gente vai entender quanto custou a nossa produção. Porque, pensa bem, a gente vai ao supermercado, compra todos os ingredientes, gasta lá tantos reais, mas de fato a gente não usa todos aqueles ingredientes, aquela totalidade daquele quilo de farinha e tudo mais. Então a gente usa parte, né? E como que a gente calcula essa partezinha que a gente usou na nossa receita e descobre quanto de fato a nossa receita custou? Então a Wanda vai mostrar como a gente calcula isso. Lembrando que os preços que a gente vai usar aqui são os que nós pagamos, né, agora em janeiro de 2020 na região de São Paulo. Então você, na hora que você for fazer essas continhas, porque você vai fazer as suas continhas, né, de quanto que você gastou, você vai usar os preços que você pagou, tá bom? Aí você usa a nossa fórmula aqui que a Wanda vai explicar, mas com os preços que você pagou aí no seu supermercado, tá bom? Então vamos lá. Ó, nós temos aqui a farinha de trigo. A farinha de trigo nós pagamos R$ 15,19. Aí a embalagem dela vem com 5 quilos, então a gente transformou em gramas aqui, 5.000 gramas. Nós usamos somente 540 gramas, tá bom? Então nós fizemos o seguinte cálculo: 15,19 dividido por 5.000, que é o que vem na embalagem toda, e aí multiplicamos por 540 gramas, que é o total que nós usamos no nosso preparo. E nós tivemos esse número aqui, R$ 1,64, que é o que vale, né? Equivale ao que nós usamos de farinha de trigo. No sal, a mesma coisa, tá? Então sempre a gente vai pegar o preço total, né, do que nós pagamos da embalagem, e aí nós vamos dividir por quanto vem nessa embalagem e multiplicar pela quantidade desse ingrediente que nós usamos nesse preparo, tá bom? Então faremos isso com a farinha de trigo, com o sal, com o açúcar, com o leite, com o óleo e o fermento biológico seco. Uma vez feito isso, nós vamos somar todos esses valores e nós vamos ter o valor total que gastamos na massa, que foi R$ 3,20. Agora a gente vai aos ingredientes do recheio, tá bom? Nós temos aqui o presunto fatiado, temos aqui o valor do preço por quilo, que é R$ 21,40. Nós temos aqui 1.000 gramas, que é em cima de 1.000 gramas que nós vamos calcular esse preço, tá? E multiplicar vezes 200 gramas, que é o tanto que nós usamos, que vai dar um total de R$ 4,28. Então, R$ 21,40 dividido por 1.000 gramas. Às vezes, você comprou uma embalagem que vem 4.000 gramas. Às vezes, você comprou uma embalagem que vem só as 200 gramas.
Porém, o cálculo sempre é feito em cima do quilo, tá? Em cima de 1.000 gramas. Então, 21,40 dividido por 1.000 e multiplica pelo tanto que você usou na receita, que é 200 gramas, que dá um total de 4,28. Fazemos isso com presunto, com a mussarela, né? Usando a mesma fórmula. E nós vamos ter aqui um total de 9,26, que é o valor do recheio. Isso, e aí a gente repete utilizando essa mesma fórmula para calcular o valor do empanamento e do ligante que a gente usa. Então aqui a gente tem as claras, a farinha de rosca e o queijo parmesão ralado. Aí você pode ficar com uma dúvida, né? Porque os ovos a gente compra por unidade, né? Então eu só quero te acalmar e dizer que por unidade a gente usa essa fórmula da mesma maneira. Então R$10, que foi o que a gente pagou numa bandeja com 30 ovos, né? Então aqui R$10 que é o meu preço, dividido por quantos ovos veio na minha bandeja, que eu comprei uma de 30, se você comprou uma de 20, você vai pôr 20, se você comprou uma dúzia, você vai pôr 12, e fazer multiplicado por quantos ovos a gente usou no nosso preparo, que foram 2. Então eu tenho aqui um total de 67 centavos. Aí fazendo essa mesma fórmula eu descobri quanto que eu usei com farinha de rosca, quanto que eu gastei com queijo parmesão e o total do ligante do empanamento, então foi R$4,47. Olha só, então a gente já tem, né, o valor da massa, do recheio, do empanamento. Será que eu já descobri o custo do meu produto? Ainda não, porque você não vai vender uma cigarrete uma por uma. A gente vai te apresentar uma super estratégia de venda para você otimizar aí essas vendas, que é vender as cigarretes em bandejas. Então, por exemplo, essa massa que nós estamos trabalhando, ela rendeu 24 unidades. Nós colocamos 8 cigarretes em cada bandejinha e nós conseguimos com isso 3 bandejinhas. Isso mesmo, então eu vou colocar aqui também, aplicar aquela mesma fórmula que a gente vem falando, para calcular quanto que eu gastei com bandejas e com o filme plástico que a gente também está usando. E aí eu tenho aqui o valor do que eu gastei com embalagens, então, que é R$1,01. Esse valor precisa estar somado aos demais valores, porque ele também faz parte aí do custo do nosso produto. Então eu somo esse R$1,01 com o preço da massa, do recheio e do empanamento. E tenho aqui o valor total que eu gastei, que é R$17,94. Como a Wanda explicou, né? Esse preparo, a gente tem o rendimento, então, de 3 bandejinhas. Então, eu vou dividir esse R$17,94, que é o meu custo total, por 3 e vou perceber aqui que cada bandeja, para mim, com 8 cigarretes, está custando R$5,98. Aqui na nossa cozinha, nós praticamos o preço por bandejinha de R$19,90. Então, se você olhar aqui o custo da produção e ver que foi R$5,98, você pode pensar que entre o preço de venda e o preço do custo, o restante é tudo meu? Não. Existem outros custos. Isso, e esses outros custos também precisam ser calculados, previstos, para não colocar o nosso faturamento, né, o nosso negócio a perder. Então, por exemplo, aqui a gente vendeu a nossa bandeja R$19,90, a gente sempre vai reservar 25% desse valor para esses outros custos. E o que são esses outros custos? Então, é a água, a luz, o gás, um detergente que eu uso para lavar essa louça, um utensílio que eu não tenho e eu precisei comprar, ou um outro que quebrou e eu precisei mandar consertar, um investimento maior que eu quero fazer no meu negócio, um curso que eu quero pagar para mim, para me aperfeiçoar. Então, a gente precisa prever todos esses gastos, né? E ter essa reserva sim. Então, a gente afirma que 25% então de cada bandejinha vai ser reservado para esses outros gastos, que aqui no caso então fica R$4,96. Então, recapitulando, R$5,98 você gastou para produzir cada bandeja, R$4,96 você reservou para os outros gastos e você tem um total então de R$8,96, que é referente a 45%, que é a sua margem de lucro. Esse dinheiro sim é seu. Tá bom, mas como que eu faço para ganhar então mais de R$2.300 por mês vendendo cigarrete? Você vai vender 6 bandejinhas por dia, olha só.
6 bandejinhas vezes R$19,90, que é o valor de cada uma, você vai ter por dia R$119,40. Olha só, trabalhando 20 dias no mês, você vai ter um total de 2.388. Olha que maravilha! Isso mesmo. E só relembrando, né, aquela fórmula que eu acabei de falar anteriormente, desse total, R$ 2.388, então R$ 716,40 vai ser referente ao nosso custo de produção, R$ 597 referente àqueles 25% que a gente vai reservar para os outros custos envolvidos, e então R$ 1.074,60, que é a nossa margem de lucro. Olha, então a gente te passou aqui uma meta, que é vender 6 bandejinhas por dia, e a Van tem umas dicas para te ajudar nessa missão. Porque a gente pensa assim, onde que eu vou vender todos os dias 6 bandejinhas? Mas é fácil, viu? Então vai na sua rua, vai na vizinha. Quando você fizer a sua primeira venda, você pergunta, você não tem uma irmã que gosta, uma tia? Você conhece alguém na rua de cima? Peça informações, né? E fala assim para a pessoa, sem compromisso nenhum, eu vou lá e só mostro o meu produto. Então você pode também, vai cada vez ampliando aí onde você vai vender, nas escolas, né? Isso, as professoras. Isso, empresas. Às vezes tem alguma empresa, né? Alguma fábrica aí no seu bairro, então ofereça para os funcionários também. Alguma loja, e sempre você vai mostrando o seu produto. E eu te garanto, experiência de quem já vendeu muito na rua. Verdade. As pessoas vão conhecendo o produto e a tendência cada vez é crescer mais, né? Então hoje 6, de repente amanhã você vai precisar fazer 8. Depois de amanhã talvez 10, né? Ou até mais, Sim. né? Vai crescendo, isso eu tenho certeza. Eu costumo sempre falar, você já deve ter ouvido, porém, uma grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. Então, manda ver, dá o primeiro passo aí. Isso aí, conta sempre com a gente e bom trabalho. Bom trabalho.